Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que estejam todos me ouvindo, sejam bem-vindos. É um prazer, uma satisfação muito grande estar com vocês. Entrou a Lisiane, agora está funcionando, tranquilo. É um prazer estar com vocês. Hoje estamos aqui nessa live para tratar de um assunto de suma importância, que são os crimes cibernéticos. Meu nome é Leandro Borba Ferreira, eu sou advogado em Goiânia, milito em todo o território nacional e vou tratar desse assunto, uma modificação legislativa que houve com relação aos crimes cibernéticos ou crimes virtuais. Para tratar desse assunto tão importante, eu vou chamar aqui para a gente conversar, bater um papo, o estimado Renato Violi, jornalista, pessoa muito excelente profissional e que vem colaborando aí com o seu trabalho junto à sociedade, com a sua profissão. Então eu vou chamar aqui o Renato Violi. Se você já foi vítima de crime cibernético ou conhece alguém que já passou por esse problema, eu peço a você que compartilhe essa live com essas pessoas, as informações podem ser muito úteis a elas. Enquanto eu chamo aqui o Renato, para a gente conversar, então compartilhe a live que vai ajudar muita gente. Gostaria de saber se eu estou sendo bem ouvido por todos. Se puder, escreve aqui que o som está ok, para a gente dar continuidade aqui na nossa tarefa, né? Então eu vou convidar agora o nosso grande e estimado Renato Violi. Só um minutinho, enquanto isso vamos divulgar essa live. Tudo bem? Vou aqui chamar o Renato Violi. Grande Renato Violi. O convite já foi enviado. Estou no aguardo do Renato. Ô, Renato, tudo bem? Agora, para que todo mundo possa... Que prazer falar com você, rapaz. Há quanto tempo, né? Faz um tempo. Faz um tempo, é uma grande satisfação tê-lo conosco aqui nessa live e tenho certeza que você, na sua condição de jornalista, vai nos ajudar muito e vai ajudar toda essa população tão carente, né? E tão preocupada com o assunto em voga, esse assunto que nós vamos tratar, que são os crimes cibernéticos ou crimes virtuais. Nós temos os crimes reais e os crimes virtuais. Então é com grande satisfação que eu te recebo. E desde já te passo a palavra, fique à vontade e estamos juntos. Vamos nessa, tudo bem? Desejar uma boa noite para você e para todos e todas que nos acompanham nessa transmissão, né? E situar para o pessoal o que é o crime cibernético. São atividades criminosas, né, que têm em comum as fraudes, sejam elas furtos, estelionatos, que são praticados aí por meio de dispositivos eletrônicos. Um dado importante é que essa é uma informação que já vem sendo monitorada pelo Senado. O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial. Isso é um dado alarmante, né? E a gente tem noticiado isso bastante em televisão, não só na televisão, mas no rádio, também nos impressos, no digital também, né? E é algo que nos preocupa bastante, porque as pessoas... Parece que em meio à pandemia se tornaram mais vulneráveis. Esses crimes, eles atingem em média, né, cerca de 70 milhões de pessoas. Elas já declararam, né, por meio de entrevistas, consultas públicas, que foram alvo de crimes cibernéticos aqui no Brasil. E o que chama a atenção, né, que 89% dos executivos, ou seja, pessoas que têm informação, elas são vítimas desses golpes virtuais. E eles podem acontecer aí de diversas formas, né? Seja por uma mensagem de WhatsApp que a gente recebe ali, acaba clicando sem querer e direciona para uma página que copia os nossos dados e é usado de uma forma muito irregular, né? Outras também são fraudes de identidade, pessoas que se passam por outras pessoas, quando os dados são roubados, furtados, né, entregues de bandeja para esses bandidos, eles usam desse artifício para conseguir encontrar brechas aí e acessar, né, tudo que a gente tem, que é a nossa privacidade. Além disso, nós temos os roubos
de dados financeiros que incidem aí sobre cartões, e isso gera um prejuízo muito grande, além da venda de dados corporativos. É um fator que pesa bastante nesse meio que a gente está vivendo hoje, né? Além disso, Exatamente. agravante, Leandro, que é a extorsão cibernética, principalmente quando são informações que não são necessariamente nome, CPF, são fotos que podem ser usadas, isso é um crime cibernético e que tem se tornado muito comum, fotos que são íntimas e que são divulgadas, isso tudo entra nesse rol, né? É o alvo do nosso debate de hoje, que eu espero que as pessoas gostem bastante. Eu tenho certeza disso. Você disse tudo, Renato. Você praticamente soube delinear bem o assunto e expor de forma muito contundente, afirmativa, tudo que se passa com relação a esse assunto. Como eu disse, primeiramente, todos os crimes reais previstos na Constituição Federal, previstos no Código Penal, aqueles que são perpetrados pessoalmente, eles podem ser praticados também via internet. Você citou aí o caso da extorsão, não é? É um exemplo. O furto também, os crimes patrimoniais, de maneira geral, podem ser praticados pela via virtual, pela via cibernética, né? Então, é importante deixar claro a todas as pessoas que nós temos os crimes reais e os crimes virtuais. Todos eles podem ser praticados utilizando-se de computadores ou dispositivos móveis, que pode ser um tablet, pode ser um celular. Então, isso tem que ficar muito claro para todos os ouvintes. E o nosso legislador, felizmente, ele, agora em maio de 2021, ele editou a lei 14.155, né? 14.155. E veio recrudescer, né, as penas, e houve uma modificação muito grande no Código Penal, Código de Processo Penal, na antiga lei, denominada e apelidada de Lei Carolina Dickmann, né, que foi vítima de extorsão, no caso, você até comentou sobre isso, e que recrudesceu, tornou mais rígida a legislação. Então, houve essa providência estatal por parte dos três poderes, em especial pelo Legislativo, e demais instituições, como a Polícia Civil, Polícia Federal, e também o Poder Judiciário, seja processando, julgando, processando e punindo essas pessoas. Então, é bom que deixemos claro essas informações, não é? O que chama atenção aí, né, é a questão das penas. As pessoas acham que não existe punição para isso, mas a lei ela é clara. Quando Claro. crime como esse é cometido, é preciso avaliar todo o contexto, né, para que as Exato. pessoas possam receber essa punição devida. No caso da lei de número 14.155, ela foi editada no dia 27 de maio e ela prevê de 1 até 4 anos de reclusão e multa. Agora, se for fraude eletrônica, aí esse tipo de pena ele tende a aumentar um pouco mais, né? Vai de 4 para 8 anos. A verdade é que essa lei 14.155, ela trouxe uma mudança significativa no Código Penal, Código de Processo Penal, e nessa lei apelidada de Carolina Dickmann, né, que foi vítima de extorsão naquela época. E o que é fundamental dizer aqui é que houve um apenamento, uma mudança na legislação com relação às penas. As penas passaram a serem penas de baixo potencial ofensivo para médio e alto potencial ofensivo. Então, realmente, tornou-se bem mais rigorosa a questão da penalidade, houve algumas modificações no tipo penal, né, na estrutura do tipo penal. Então, houve realmente um recrudescimento muito grande. Para você ter uma ideia, na Lei Carolina Dickmann, né, a Lei 12.737, a pena do crime original naquela lei era de 3 meses a 1 ano de detenção, né, no caso da invasão de dispositivo informático. Mas agora a pena passou para 1 ano e 1 ano e a 4 anos de reclusão nesse crime específico. Com relação ao Código Penal,
nós tivemos uma modificação significativa nos crimes de furto e no crime de estelionato, com várias majorantes, né, causas de aumento de pena e qualificadoras também. Então, nós temos aí várias qualificadoras e temos penas pesadíssimas com relação ao Código Penal no que tange ao estelionato e ao furto. E no Código de Processo Penal tivemos uma modificação importante, que foi a modificação da competência para processar e julgar esses casos. Então agora leva-se em conta o domicílio da vítima. E isso para processar e julgar, né, esses criminosos. Agora, para investigar, evidentemente, leva-se em consideração o domicílio da vítima ou onde ocorreu o fato delituoso, né, onde houve o proveito do crime ou onde ocorreu o fato delituoso. Então, para você ver que houve uma mudança radical nas 3 leis. E um detalhe importante que eu acho que é bom a gente frisar é que houve trouxe tudo para o Código Penal. Houve uma codificação, hoje tudo está num diploma normativo que é o Código Penal, um diploma normativo único, né, que é o Código Penal. E isso favoreceu bastante, ajuda bastante, né, ao invés de ter várias leis dispondo sobre o assunto, hoje todos eles estão todos expressos no Código Penal brasileiro. Então isso foi muito importante. As autoridades, elas passaram a se atentar mais quanto a esse tipo de crime. Parece que ela se tornou um pouco mais evidente diante desses casos, mas já vinha se trabalhando, elas já tinham um olhar para esse tipo de crime? Renata, a verdade é o seguinte, que desde o advento da internet, né, que tem muito tempo, os criminosos já agiam, né, a verdade é essa. Agora, as autoridades, elas perceberam o crescimento desses crimes aproximadamente em 2008, no ano de 2008. Mas a primeira providência que foi feita de maneira efetiva foi em 2012, com a edição da Lei 12.737, né, apelidada de Carolina Dickmann, e foi a primeira resposta do Estado, resposta eficiente do Estado com relação a esses crimes. Com relação aos criminosos, nós devemos salientar aqui, eu devo salientar, que são técnico, muito apurado, né, e que passaram a praticar crimes contra o patrimônio e crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação, injúria, nas redes sociais, valendo-se, é lógico, da rede mundial de computadores. E os crimes patrimoniais, como furto, estelionato, invasão de dados, extorsão, todos aqueles crimes que já são previstos no Código Penal, mas que agora são praticados via internet, né? Então é importante deixar essa informação aí. E a providência foi uma providência salutar, os 3 poderes e as demais instituições se atentaram para isso, se uniram, né? E o Poder Judiciário, a Polícia Civil, a Polícia Federal tomaram medidas aí enérgicas no sentido de mudar a legislação, o que é muito salutar, o que é muito importante para todos nós. Leandro, a gente vê aí, né, que o Brasil, segundo as estatísticas, ocupa o ranking de 3º lugar, né, nos crimes cibernéticos. Lei a gente tem, mas o que falta para efetivar ela? Existe impunidade nesse caso e por isso está acontecendo? Renata, de fato, o Brasil ocupa essa posição, né, em nível mundial, infelizmente. Dados retirados aí de pesquisas aí que são assim, bem, que a gente confia, né? E esses dados são verdadeiros. A falta de punição, ela colabora, sim, com a impunidade, evidentemente, ela colabora. Mas agora, essa falta de punição, ela era até justificável em razão das poucas leis que a gente tinha, né, tratando do assunto.
ausência de leis rígidas, né, e dificuldade de se chegar até aos infratores penais. Eu creio que agora isso vai mudar. Com a edição dessa lei 14.155, com certeza vai mudar. Aliás, já está mudando, né? Então, houve esse recrudescimento, né, tornou mais rígidas as penas, trouxe mudança aí no Código Penal e no Código de Processo Penal, e eu vejo que isso foi muito salutar e que nós vamos ter aí, eu acredito que vamos ter uma queda aí nesse número de crimes. Porque o pessoal tem que colocar em mente, tem que ter em mente, né, que a internet não é uma terra sem lei, né? A internet você consegue, através de mecanismos próprios, né, da polícia, ela consegue detectar de onde vem, né, de onde está partindo esses crimes. Então, lê do engano aquele que pensa que a internet é terra sem... que não se encontra a pessoa que está praticando o crime pela internet. Mas a Então, o gente vê fato é esse. esse intervalo aí, né? E é justamente aí que eles se aproveitam. A Exatamente. polícia consiga rastrear qual foi o IP, tem também a questão de rotatividade, né? Muita gente, quando vai cometer esse tipo de crime, tende a desligar aparelho, ligar novamente para gerar número, dificultar o rastreio. Isso seria uma falha que acho que a polícia ainda tem que melhorar o sistema dela para poder chegar até esses infratores? Tem. A Polícia Federal, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil, ela vem se preparando para isso, e nós devemos honras, né, a essa instituição, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal. Agora, aí vai uma posição, vai uma sugestão minha, vai um ponto de vista meu, né, pessoal. Eu vejo que para melhorar essa situação, seria ter mais concursos públicos para o pessoal dessa área de informática. E eles atuariam ao lado dessas instituições, em cooperação com essas instituições, tanto com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, ajudando o Poder Judiciário, ajudando o magistrado, que muitas vezes não entende muito bem dessa área tão técnica, né, que é a área de informática. Então, eu vejo que a solução seria mais concursos públicos nessa área, para essas pessoas que são ligadas à área de informática e colocá-las em áreas específicas da Polícia Civil, da Polícia Federal, no Judiciário, no Ministério Público, né, também, que é muito ativo, proativo, aliás. Então, eu vejo que a solução seria por aí. Mas, de fato, há uma dificuldade mesmo, né, hoje ainda, mas a polícia está se preparando para enfrentar essa situação. Eu vejo que logo eu acho que dentro aí de anos aí nós estaremos aí, não estaremos mais ocupando o terceiro lugar no ranking dos crimes virtuais. Doutor Leandro, agora a gente vai mudar um pouquinho o nosso assunto aqui, né, para falar algo que interessa para quem está nos assistindo, né, que é o consumidor. Muita gente Sim. mandou dúvidas quando começamos a fazer a divulgação das lives. Eu recebi algumas perguntas aqui, e algumas delas que eu repasso agora para o senhor. Fui vítima de um crime cibernético. O que eu posso fazer? Dá para tomar alguma providência de imediato? Quem que eu procuro? Renato, nessa situação não tem outra escapatória senão procurar a Polícia Civil imediatamente, registrar boletim de ocorrência, requerer, junto à autoridade policial, requerer a instauração de inquérito policial para apurar e averiguar a autoria e a materialidade desse crime, e também procurar o Ministério Público, né? O Ministério Público também é muito útil nessa hora. O que eu deixo de recado aqui para esse pessoal é que procure imediatamente. O grande problema é que o pessoal demora muito para agir. Então, percebeu que está tendo algum problema, que foi vítima desse tipo de crime, haja imediatamente, procure a autoridade policial, imediatamente. Ou o Ministério Público, por meio de representação, e tome as providências legais, né, para que essa pessoa possa ser processada e julgada, né, e ao final, se tiver tudo comprovado nos autos, para que essa pessoa possa ser punida e que cumpra a pena
é o que nós desejamos, né? Essa parte da punição é algo que chama atenção, né? Porque muita gente deixa de registrar, alegando às vezes assim que vai demorar demais, a justiça não está empenhada, eu não vou ter meu dinheiro de volta. É possível? Essa É celeridade, possível. ela... É, Por quê? a questão é o seguinte, ô Renato, nós temos no processo penal o chamado rito, né, o procedimento. Nós temos o procedimento comum e temos o procedimento especial. O procedimento comum, ordinário, ele é muito demorado. Ele é demorado, mas tem um motivo de ser, dele ser demorado. É para dar mais chance, né, para a pessoa, para o acusado fazer sua defesa. E nós temos também que analisar as questões de direito fundamental. Nós temos que dar ao acusado o direito de ampla defesa, contraditório, presunção de inocência. Então, tudo isso nós temos que, no Estado Democrático de Direito, nós temos que dar essa oportunidade a essas pessoas. Senão fica um processo maculado, né? E a pessoa, e isso atrapalha, evidentemente, no trâmite do processo. O processo fica mais lento e demora mais. Mas ele tem que exercer, no Estado Democrático de Direitos, todos os direitos fundamentais aos quais ele tem o direito, e o Estado deve respeitar isso. Ampla defesa, contraditório, presunção de inocência ou não culpabilidade. Então é até justificável essa demora, e essa demora, por um outro lado, né, de forma até paradoxal, ela só comprova que o nosso Estado é um Estado democrático de direitos. Então tem que ser observado isso. Essas instituições todas agem em colaboração uma com a outra, o princípio da cooperação. Então tem que ser respeitados os direitos. Nada justifica, não é? Os fins não justificam os meios, como ao contrário do que Maquiavel dizia, né? Então, antes de chegar a uma condenação, uma sentença penal condenatória, nós temos que passar, evidentemente, pelo direito fundamental das pessoas que respondem a esses processos. E isso demora mesmo. Isso é um problema de rito, de procedimento no processo penal. E temos que observar os princípios do direito penal, os princípios do Código de Processo Penal e, sobretudo, os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, esse é o motivo da demora desse processo, né? Desse processo criminal. E nessa situação toda aí, a gente tem uma pessoa, né, ou pelo menos um representante legal, que é o advogado. Qual seria o papel Sim. dele diante de toda essa situação embaraçosa? O advogado ele tem duas funções, do meu ponto de vista, né? Ele tem uma função de ajudar no sentido de ajudar a vítima, né? No sentido preventivo, né? Orientar essa vítima, e também tem aquela obrigação, a meu ver, de ajudá-lo a posteriori, né? Depois do cometimento do crime. Então, ele pode ajudar na esfera criminal e na esfera civil. Na esfera civil, ele pode ingressar com a ação de indenização para tentar o reembolso, né, vamos assim dizer, por meio de uma ação própria, que seria a ação poderia ser uma ação de indenização, uma ação por perdas e danos, né, uma ação requerendo, vindicando em juízo os danos morais e os danos materiais, e com relação ao reembolso, ela pode recair tanto contra o criminoso, quanto com relação às instituições financeiras. Vamos colocar as instituições financeiras também, porque quando elas são omissas, né, diante da reclamação do consumidor, do correntista, por exemplo, quando ela é omissa, ela também tem a responsabilidade. Nós temos vários casos, né, e temos vários casos em Goiânia de instituições financeiras que foram penalizadas por não agirem, por serem negligentes diante das reclamações dos consumidores que têm ali naquele banco, naquela instituição financeira, conta corrente ou conta poupança, alguma coisa nesse sentido. Foi negligente, o banco também deve ser responsabilizado, porque ele tem condições, né, de agir.
Um empecilho que a gente encontra assim também, né? Até citando o caso das financeiras, bancos e tudo mais, em relação à celeridade da situação. Muito tem se noticiado, né, a respeito do golpe do Pix, ou então perdi meu telefone, foi feita uma transferência, e aí até que se consiga registrar na polícia para que o banco fique sabendo, se foi no É, fim de semana, o dinheiro já foi embora e já está nas mãos dos bandidos, né? Não tem como reaver aquilo ali, porque é, até chegar segunda-feira já deu é. tempo suficiente para trabalhar, né? Eu digo que o banco tem total responsabilidade nessa situação, porque o banco ele tem que funcionar 24 horas todos os dias da semana. Então, se isso acontecer de repente aí no final de semana, num sábado, o banco tem total responsabilidade. Essa é a minha posição, né? Inclusive, eu já tive casos aqui e que certa instituição financeira foi obrigada a indenizar. E ocorreu justamente num final de semana. Então, ela tem responsabilidade, sim. O banco, diante dessa situação, ela deve arcar com esse prejuízo. E ao lesado, né, a vítima, ela deve procurar imediatamente a polícia. E hoje nós temos aí como fazer o boletim de ocorrência de maneira virtual, pela internet, né? Então, ocorreu o crime, ficou sabendo, faz o RAI, né, que eles falam, eles denominam assim, e já se mune de documentos para poder ingressar em juízo depois e já comunica imediatamente o banco. Não sendo possível comunicar no sábado ou no domingo, ou feriado, comunica no próximo dia útil, mas a responsabilidade sobre o banco recai nessa hora, isso é certeza. Vários julgados já decidiram isso, porque o banco ele tem condições de trabalhar finais de semana, ele tem que ter um apoio ao consumidor nesse sentido, né? Porque criminoso ele trabalha, não tem dia de descanso para ele, então ele trabalha no sábado, no domingo, no feriado, e as instituições financeiras também têm que acompanhar esse ritmo, né? Então é assim que eu penso. E tenho vários casos aqui nessas situações, nessas circunstâncias. Quem está nos acompanhando agora, que tem alguma dúvida, pode mandar aí no chat, que o Dr. Leandro pode responder agora, né? E eu peço também orientações, né? Como que as pessoas podem, doutor Leandro, evitar cair nesses golpes? A gente sabe que hoje em dia está tudo tão difícil, né? Tudo é muito simples e às vezes é no simples mesmo que conseguem pegar as vítimas, né? Exatamente. Eu vejo o seguinte, Renato, que a vítima ela tem várias medidas preventivas que ela pode tomar, não é? Olha só, cuidado com senhas, né? Não disponibilizar senhas para terceiros, instalar no computador ou no celular, instalar antivírus, cuidado com e-mails e mensagens maliciosas, a lei usa essa expressão, maliciosas, que são aquelas mensagens que a gente recebe via e-mail, via por telefone, né? São as mensagens maliciosas, aquelas que geralmente eles oferecem algo de cunho financeiro que a pessoa fica tentada a clicar ali. Então, toma cuidado com isso, cuidado com as transações bancárias, muito cuidado, principalmente as que são feitas por computadores e dispositivos móveis, aí entra os tablets e também os celulares, né? E após o crime, procurar imediatamente a autoridade policial, imediatamente, Ministério Público, autoridade policial, e agir da forma mais rápida possível, para Porque evitar maiores prejuízos a essa pessoa. que nós Então, temos essas são as. também, né, doutor Leandro, é que muitas pessoas elas recebem links com preços bem abaixo do que está no mercado. Às vezes é uma confirmação de pagamento, alguma coisa assim, né? E tudo isso são mecanismos que eles encontram para poder realmente chegar até a gente. Tem que ficar esperto com isso daí também, né? A legislação chama isso de mensagens maliciosas, é um termo até vago, né? O que seriam as mensagens maliciosas? Mas analisando aqui a doutrina,
a doutrina, lendo a respeito, é justamente isso, são esses e-mails, essas mensagens que eles mandam e que a gente fica tentado a clicar naquelas mensagens porque tem alguma coisa ali que nos favorece, de certa forma, e a gente acaba caindo num golpe, né? Então essas são as minhas orientações que eu deixo para esses ouvintes, né? Esses cuidados básicos que a gente tem que ter. É isso aí, é Fui um claro bate-papo, aí? né, que a gente está realizando aí em plena essa quarta-feira, agora 9 horas e 32 minutos, e a gente ainda tem Isso. muita coisa para conversar, né? Tem muito assunto para poder trazer para o pessoal. Próximas lives virão. Próximas lives virão. E acontece muito, Renato, também aumentou demais na época da pandemia, né? Aumentou, assim, de forma drástica mesmo. Muitos golpes praticados aí de janeiro de 2020 até os atuais dias, né? Nós temos aí, a semana passada mesmo, tivemos aí uns 3 ou 4 casos envolvendo esse tipo de assunto. Doutor Leandro, Então, tomar os cuidados. Como é que é, Renato? com o meu CPF, não estou devendo, nem comprei em loja. O que eu devo fazer? Só repete para mim novamente, Renato, porque falhou sua conexão. Pergunta de internauta. Cobranças no meu Ótimo. CPF, mas não estou devendo, nem comprei em loja. Já procurou a empresa, pelo que eu entendi aqui, né? O que eu devo fazer? Ajuizar a ação civil imediatamente, com pedido de tutela de urgência, né? Tentando tornar ineficaz esse negócio jurídico entabulado e pedir em juízo, né, por meio de uma ação própria, uma ação declaratória uma ação declaratória de que não deve, né? O juiz vai declarar que não há aquele débito. Se houver nome negativado, pede-se a tutela provisória de urgência e o juiz concede. Se tiver os requisitos, que são a probabilidade do direito, o perigo, a reversibilidade da medida, o juiz, com certeza, ele vai pelo menos retirar o nome da pessoa do órgão de proteção ao crédito, o processo vai tramitar e, ao final do processo, ele vai prolatar a sentença, dizendo se aquele negócio é eficaz ou não, né? Eu já tive caso aqui que aconteceu isso, no final do processo o juiz tornou totalmente ineficaz aquele negócio, e diante de golpe, né? Porque isso aí seria um golpe. E ainda, nesse caso concreto, o juiz determinou uma indenização em favor da vítima, bem expressiva, inclusive. Então, o que eu sugiro a essa internauta é que ela providencie imediatamente uma ação civil, registre a ocorrência policial, ingresse em juízo imediatamente e já pede de imediato a tutela provisória de urgência, pelo menos para retirar o nome, né? Para que o nome dela seja liberado. Se ela tiver documentação suficiente para isso, com certeza o juiz, com bom senso, ele vai determinar essa retirada do nome dela do órgão de proteção ao crédito, com certeza. Doutor Leandro, pergunta do WhatsApp é o seguinte: crime contra o idoso aumenta a pena em caso de apreensão e apreensão, no caso, prisão do infrator? Sim, sim. Com a modificação agora de maio, né, trouxe uma causa, uma majorante, contemplando o idoso, né, a pessoa idosa e o vulnerável, tanto o idoso quanto o vulnerável. O vulnerável é uma expressão muito genérica. O que seria o vulnerável, né? Uma pessoa que, por exemplo, não entende muito de computador, seria uma pessoa vulnerável. Agora, com relação ao idoso, já é mais fácil, porque se comprova mediante documento hábil, que é a carteira de identidade. E trouxe, sim, uma majorante, né? E a pena ficou mais alta com relação ao idoso. Crime praticado contra o idoso, ele tem uma pena mais alta. Há uma majorante trazida expressamente pela lei. Embora isso, Renato, já estava previsto no Código Penal. É aquele negócio, aí eu vou falar por mim, né? Nós vivemos um direito penal simbólico, né? Simbólico. Então, muitas
leis que são editadas, elas, pelo menos a meu ver, elas são desnecessárias, porque já estavam no Código Penal. Essa situação do idoso, por exemplo, eu acho que era desnecessário, porque o próprio Código Penal já trazia uma pena maior quando o crime é praticado contra o idoso. Aí veio a lei de forma repetindo, né, o que já estava no Código Penal, ela veio e trouxe essa majorante, que para mim eu acho que era desnecessário. O próprio Código Penal já trazia essa possibilidade. Então nós temos que ficar também atentos para essas leis especiais que têm um caráter apenas de mostrar para a população que o legislador está fazendo alguma coisa, né? Eu acho que o Código Penal, nosso Código Penal, ele já traz algumas situações protetivas, né, em favor da vítima, que não seria necessário trazer isso em lei especial. Nós temos que ter isso em mente também, né? É o direito penal simbólico, né? Apenas para dar uma sensação para a sociedade de que o Estado está fazendo alguma coisa por elas. Então, eu deixo aqui essa indignação minha com relação a isso. Tudo bem? Bom, e nós falamos sobre os crimes cibernéticos, né, que são as fraudes eletrônicas, crimes cometidos pela internet. Um bate-papo bem esclarecedor, espero que tenha ajudado muitos dos nossos internautas, e a gente já firma aqui o compromisso de repetir a dose, trazendo outros Vamos conteúdos sim. para ajudar Vamos a nossa. sim. Eu peço desculpas pela rapidez, Renato. Só repetindo, Renato, eu não te ouvi. Pode repetir? Eu não te ouvi. Ah, sim, vamos repetir então. Nós falamos sobre os crimes cibernéticos que envolvem as fraudes eletrônicas, crimes realizados por meio de Sim, dispositivos eletrônicos, um bate-papo descontraído, muito proveitoso foi. e que eu espero que tenha sido de grande valia para os nossos internautas. Embora tenha sido rápido, né, e você sabe a questão qual nós vamos marcar uma outra live para aprofundar mais no assunto e trazer mais informações aos nossos ouvintes. Eu agradeço a presença de todos e deixo um abraço a todos. Estou aqui à disposição. Caso remaneça alguma dúvida com relação ao que nós tratamos aqui, pode mandar as dúvidas para o direct do Instagram, que eu responderei todos diretamente, né? Então fica aqui o meu abraço a todos os que participaram. Um abraço para você, Renato, e meu apreço muito grande por você. Tudo bem? Leandro, pelo convite, eu espero que os nossos internautas tenham gostado bastante desse bate-papo e firmo aqui o compromisso de repetir a dose, hein? Com certeza. Foi um prazer muito grande e a gente vai marcar uma outra data para a gente tratar com mais tempo, né, sobre esse assunto tão importante. Te agradeço muito, Renata. Agradeço a todos os ouvintes, né? E estamos à disposição. Qualquer dúvida, é só enviar o direct que eu estarei respondendo. Abraço, Tudo gente. bem? Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Até mais, Renato. Foi um prazer. Até mais.